Saudações, eu sou o Animus. Damos início ao bloco focado em Parte 1, Introdução. 1. Correto entendimento do sexo selvagem. 2. Sobre a magia sexual. 3. Ejaculação precoce e retardada. 4. Correto entendimento da teoria. 5. Principais artimanhas e soluções correspondentes. 6. Dois caminhos possíveis. 7. Um tipo de mulher que merece confiança. 8. Uma guerra por um prêmio. 9. Desarticulação antecipada. 10. Lidando com os sinais contraditórios. 11. Dois referenciais. 12. Dor de amor. 13. A mescla de polos opostos simultâneos. 14. Amor inimigo. 15. Sobre galanteios e atração. 16. Algumas indefinições e incertezas a serem estabelecidas. 17. Guerra de mentes. 18. A dedicação do cafajeste. 19. Libertando a alma. 20. Indo além. Aforismos. Sobre traduções e impressões. Introdução. Continuemos os esclarecimentos iniciados no volume anterior. Se você ainda não leu os livros, sugiro que o faça para evitar distorções. O conteúdo destes textos não foi aqui introduzido para ser dogmatizado. São apenas pontos de partida para reflexões posteriores. Embora algumas ideias sejam direcionadas especificamente aos simpatizantes de estudos espiritualistas, nada impede que outras pessoas as conheçam. Reitero, mais uma vez, que sou mentalmente livre e não tenho compromissos ideológicos com ninguém. Sou o autor de meus livros e posso muito bem modificá-los e até renunciar ao conteúdo dos mesmos, parcial ou totalmente, se assim o decidir. Não tenho culpa se as pessoas não querem pensar dialeticamente. Nunca sigam a ninguém, sigam apenas a si mesmos. E, ainda assim, tenham cuidado. Boa reflexão. Correto entendimento do sexo selvagem. Quando menciono sexo selvagem, refiro-me ao sexo intenso em que o homem aplica sua força física, de modo a deixar a sua marca na mulher. Isso não deve ser confundido com a depravação sexual de modo algum, pois não é a isso que me referi nos livros. Os beijos, abraços, toques e assim por diante devem ser intensos e fortes, de modo a fazer a mulher sentir a força do homem, o que popularmente chama-se pegada. Entretanto, a intensidade do ato dependerá da idade do homem, do seu vigor físico, do seu estado de saúde e de sua capacidade de manter-se aquém do umbral da ejaculação. Obviamente, um homem frágil terá que praticar o sexo suavemente de acordo com sua condição. Um homem altamente luxurioso, que não suporta os movimentos intensos da mulher sem ejacular e que é incapaz de prolongar o ato sexual, necessitará praticar o sexo muito suavemente e talvez até tenha que abster-se de penetrá-la no início. Este último caso poderá limitar-se a carícias leves até que se acostume, quando então poderá passar a carícias mais intensas. Homens que não resistem de modo algum à ejaculação e são incapazes de manter a castidade por muito tempo, este é o caso de quase todos, podem modificar sua condição abstendo-se inicialmente da penetração enquanto se acostumam a manter a calma durante a excitação sexual. A empolgação mental e emocional, quando associadas à excitação sexual, tornam a contenção ejaculatória impossível. Aquele que for incapaz de manter-se calmo diante da mulher nua ou durante suas carícias eróticas jamais conseguirá penetrá-la sem ejacular. Além disso, quanto mais exageradas são as carícias, mais difícil é o ato para o iniciante. O luxurioso não vê a mulher com naturalidade, pois padece de uma espécie de idolatria compulsiva pelo sexo e pelo feminino. Desetera-se de desejo. A solução deste problema exige a capacidade de sentir a mulher com naturalidade, sem artificialismos. A calma, mesclada à excitação erótica, nos conduzem ao ponto de equilíbrio. A penetração deve ser cuidadosa e as estocadas devem corresponder à capacidade de autocontrole, sendo reguladas pela necessidade de intensificar ou diminuir a excitação sexual. Que é intenso para uma pessoa pode não sê-lo para outra. Cada um deve regular a intensidade de acordo com sua condição. A intensidade da prática sexual depende das condições corporais das pessoas. 2. Sobre a magia sexual. Uma vez desarticuladas as artimanhas, joguinhos e infernos, e conquistada uma, sempre relativa, paz na relação, é hora de desfrutarmos do que as mulheres têm de melhor a nos oferecer, o sexo. Não me refiro à sexualidade inferior, depravante e prejudicial, mas a uma voluptuosidade erótica espiritualizada, compreendida por poucos, e que é chamada em ocultismo de magia sexual. A magia sexual é uma forma de prender a mulher sexualmente a nós, já que são poucos os homens capazes de realizá-la. Para ser capaz de praticar a magia sexual, o varão deve ser capaz de aguentar o tranco da parceira. O impulso ejaculatório parte do cérebro e, portanto, somente aqueles que possuem um alto poder de concentração mental são capazes de detê-lo. A prática constante da magia sexual promove o desenvolvimento de uma sexualidade oposta à comum e totalmente espiritualizada. O ser humano médio não consegue viver sem o orgasmo, porque fez dele uma religião e se condicionou a considerá-lo a principal forma de prazer existente. Nosso estado de ignorância não nos permite compreender que a felicidade do
espírito é muito maior do que qualquer prazer corporal terrestre. Para nós, míseros vermes do lodo da terra, parece não haver felicidade maior que os gozos sensuais. O torpor de nossa consciência não nos permite compreender que a sensorialidade corporal pode nos conduzir muito além dela mesma, rumo às profundidades da alma. A prática da magia sexual é importante conquistar uma parceira estável e manter-se bem longe da promiscuidade. Há outros prazeres e funções no sexo além da fornicação e da depravação promíscua. Sugiro ao leitor que pesquise sobre o assunto imediatamente com mestres reconhecidos e verdadeiros. Sou apenas um estudioso do tema, não um mestre, e menciono a magia sexual somente para informação do leitor. 3. Ejaculação precoce e retardada. A ejaculação é um ato reflexo, resultante da hiperexcitação mental. Ao atingir um grau de excitação extremo, o cérebro envia ao órgão sexual a mensagem de que chegou o momento de ejacular. O que leva o cérebro a enviar tal ordem são as imagens mentais luxuriosas. Se as suprimirmos da mente, suprimimos também a hiperexcitação. Logo, a chave para nos mantermos aquém da ejaculação é a mente limpa de pensamentos morbosos. Quando as fantasias eróticas excitam o órgão sexual até um ponto extremo, que é o ponto de ejaculação, o cérebro entende que chegou o momento de ejacular e envia a ordem. Assim, o silêncio mental atua como se enganasse o cérebro. Durante o ato sexual, surgem na mente muitas lembranças, imagens e fantasias relacionadas a desejos insatisfeitos. As fantasias eróticas mais secretas se apoderam da mente e a levam a um estado de excitação crescente. Quando a excitação atinge certo nível, vem a ejaculação. Aqueles que sofrem de ejaculação precoce normalmente possuem uma mente muito excitável. Entretanto, por meio da aquietação da mente, podemos retardar a ejaculação e até suprimi-la. Suprimir a ejaculação é suprimir o orgasmo e não desfrutar do orgasmo ao mesmo tempo em que se tenta reter o sêmen, o que é prejudicial à saúde. É muito importante diferenciar ambas as coisas. Suprimir o orgasmo é suprimir todas as fantasias eróticas e imagens luxuriosas da mente, o que inclui lembranças de mulheres lindas, planos para se obter uma fêmea cobiçada, imagens de mulheres que gostaríamos de ter, mas nunca conseguimos, modalidades específicas de carícias que apreciamos e qualquer coisa relacionada a tudo isso. A excitação do órgão sexual deve se originar somente da realidade percebida pelos sentidos físicos, carícias e toques, contemplação da beleza da mulher e assim por diante, jamais de formas mentais que estejam em nossa cabeça. O masturbador goza com imagens mentais e por isso a masturbação não é recomendada. Contemplação de pornografia fortifica igualmente este vício mental, condicionando a imaginação. A ejaculação provém da imaginação morbosa. Evita-se a ejaculação quando se mantém a mente quieta durante o ato sexual. Se o menor pensamento luxurioso entrar na mente, desencadeia-se um processo ejaculatório. O fornicário fascina-se pela figura feminina e pelo prazer, abre sua mente para imagens mentais eróticas, identifica-se com elas, a saboreia. Vive a ilusão de suas fantasias sexuais como se fosse uma realidade. Coloca toda sua atenção no órgão sexual à espera do orgasmo, enquanto sua mente, desguarnecida, é invadida por múltiplas formas mentais que o dominam e arrastam. Temos que inverter o luxurioso processo psicológico da ejaculação. Se estamos tomados pelo desejo de ejacular e queremos sair do atoleiro, o primeiro a fazer é focar a atenção na cabeça e não no órgão sexual. A segunda coisa é parar a mente, ou seja, interromper os processos luxuriosos do pensamento. A terceira medida é manter a calma, não empolgar-se. Então, podemos iniciar a observação de nós mesmos, sem identificação, e acompanhar conscientemente aquilo que estamos fazendo, o ato sexual consciente. A observação consciente de si próprio não é possível se ficarmos pensando milhões de bobagens. Os milhões de pensamentos que temos são, em sua grande maioria, inúteis. Pode-se evitar a perda seminal, seja ela oriunda da fornicação ou da masturbação, mantendo-se vigilante e abatendo os pensamentos luxuriosos assim que comecem a brotar. A mesma tática vale para se proteger contra a possessão por qualquer outro defeito. Quando somos negligentes e permitimos que os pensamentos brotem e se instalem, os mesmos logo se fortificam e se torna quase impossível removê-los. Daí a importância de antecipar-se. Quando as fantasias eróticas excitam o órgão sexual até um ponto extremo, que é o ponto de ejaculação, o cérebro entende que chegou o momento de ejacular e envia a ordem. Assim, o silêncio mental atua como se enganasse o cérebro. A yoga se induz que conseguem evitar o orgasmo, retendo o sêmen por anos a fio e o logram por meio do poder da concentração. A verdadeira castidade se consegue quando se é capaz de ter relações sexuais por muito tempo com uma única mulher. Não se trata de ter uma ou outra relação sexual que dure horas, mas de manter-se longe do orgasmo por anos e, preferencialmente, até pela vida inteira. Tanto a ejaculação precoce como a ejaculação retardada devem ser evitadas, substituídas pela penetração viril não ejaculante. A pessoa comum não é capaz de viver sem o orgasmo. Transformou
transformou em uma necessidade. Alguns chegam mesmo a considerar a vida anti-orgásmica uma infelicidade, pois desconhecem os prazeres espirituais. São almas que somente gozam da felicidade ilusória dos sentidos e estão enamoradas pela matéria. Entretanto, se lutamos por nos transformar, aos poucos compreendemos que há algo mais além do orgasmo e que é perfeitamente possível e também preferível viver sem ele. Não vejo oposição entre sexo e castidade. A meu ver, a castidade é incompatível com a promiscuidade e com o orgasmo, mas não com o ato sexual puro com uma única mulher. Fato. Correto entendimento da teoria. A teoria que defendo em meus livros exige a leitura de todos os volumes para ser corretamente compreendida. Os livros estão escritos em sequência, sendo que cada um procura preencher lacunas e corrigir deficiências dos que o antecedem. A leitura parcial acarretará em interpretação deficiente dos seus conteúdos. Como prezo pela construção contínua do conhecimento, no caso de haver incompatibilidade absoluta e não aparente de ideias entre um trabalho e outro, deve prevalecer a ideia defendida no trabalho mais recente. Baseio-me no estudo teórico e na experiência, sendo que ambos não são estáticos. Aqueles que tomam o que escrevo como ideias terminadas simplesmente não entenderam nada. Sou totalmente contrário aos dogmatismos. Nunca é demais lembrar que proponho apenas uma linha de pensamento para reflexão. Não sou diferente de ninguém, e aquilo que escrevo jamais substituiriam as orientações de um mestre verdadeiro, alguém que tenha atingido um estado de túria ou consciência desperta, como se diz na Índia. É por isso que não gosto que me chamem de mestre. Sou apenas um colaborador, um ajudante interessado nesses temas, e que gosta de compartilhar seu ponto de vista. Sei que as pessoas necessitam de mestres, compreendo esta necessidade, mas não posso supri-la. As pessoas sentem muito a falta de um mestre, e isso é compreensível. Mas eles já vieram muitas vezes, e deixaram suas orientações. Cabe a nós aplicá-las. Mestres verdadeiros foram Buda, Jesus, Maomé e muitos outros que vieram e com certeza ainda estão atualmente por aí. Um mestre é um homem inspirado por Deus, tão inspirado que às vezes sua alma se confunde com ele. Animus encerra este bloco de reflexões. Até o próximo assunto.